Campinas. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui na programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal e você acompanha agora a primeira parte da 65ª reunião ordinária que trará um debate sobre reforma tributária. A iniciativa é do vereador Paulo Gaspar. Com a palavra, o vereador Paulo Gaspar. Obrigado, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse debate sobre reforma tributária. Tenho a honra aqui de receber o ex-deputado por Campinas, Alexis Fontaine, que é do Partido Novo, por acaso o meu partido também. Agradeço aos presentes, Daniel, Robson, Gisela, Ana, Heloísa, todo o cerimonial da casa e todos que nos assistem. Nós temos aqui de tempo regimental 45 minutos antes de iniciar a sessão ordinária da Câmara Municipal e, sem mais delongas, eu já passo para o ex-deputado Alexis, que é o deputado que acompanhou desde 2019 todas as discussões que aconteceram no Congresso Nacional desse importante tema e que já vem discutido há muitas legislaturas, né, Alexis? E você acompanhou de perto e você é um dos que mais sabem no Brasil sobre essa matéria, tem trabalhado intensamente, mesmo no final do mandato agora, do ano passado, ainda continua, né, nas reuniões lá em Brasília, então você vai poder estar pontuando para todos nós como está a aprovação dessa reforma lá em Brasília. A gente sabe que está lá no Senado agora. E o que nós podemos esperar em relação a prazo para essa aprovação e o que vai impactar na vida do cidadão campineiro, do cidadão brasileiro. A gente sabe que o prefeito municipal de Campinas teceu muitas críticas e o próprio secretário de Finanças, Aurélio Caiado, tem receio, né, porque muda totalmente a forma de arrecadação. Então, ninguém melhor que você aqui para nos explicar toda essa complexidade. Muito obrigado e você tem a palavra. Obrigado, vereador Paulo Gaspar. Fico muito honrado pelo convite e estar aqui na cidade de Campinas, cidade na qual eu nasci, na qual eu criei, fui criado e tornei inclusive deputado federal. Esse tema realmente é um tema extremamente importante para o Brasil e eu vou mostrar na apresentação qual é o impacto social que ele tem. A preocupação que o prefeito Dário Saad tem e o secretário de Finanças Caiado tem, elas são legítimas, mas elas são muitas vezes a visão do Estado, do ente, da prefeitura. E a preocupação deles muitas vezes está voltada, aliás, muitas vezes não, está 100% voltada na arrecadação. Mas para arrecadar, você tem que ter antes o ambiente de negócios para o empreendedor poder gerar riqueza e poder gerar impostos. Então, o grande ponto dessa reforma tributária é que ela foca principalmente nas confusões, nas complexidades, na falta de transparência, numa série de elementos que atrapalham aquele que vai gerar impostos, que vai gerar riquezas para o consumidor pagar os impostos. Porque, de novo, né, para a prefeitura poder investir, para poder gastar, ela precisa primeiro arrecadar. E se o ambiente de negócio, o sistema tributário é ruim, ela não arrecada. Ou ela tem muita dificuldade em arrecadar, ou ela começa a talvez assim, cometer abusos com o pagador de impostos para poder ter recursos, né? E aí a gente já vê algumas coisas, aí vai tentar aumentar a alíquota de ISS, de IPTU, de tudo que é, para poder fazer caixa. Então vamos ver essa apresentação, porque ela tem pontos importantíssimos sobre o que nós temos hoje como o atual sistema tributário. E a apresentação ela é muito simples. Ela faz um primeiro diagnóstico do atual sistema tributário, o que nos leva a entender o porquê que nós precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária. E em seguida eu falo sobre a PEC 45, que está hoje no Senado e que amanhã vai ser apresentado o relatório na Comissão de Constituição e Justiça para a gente poder entender qual é o texto que o Senado aprimorou ou piorou, né? Vamos falar a verdade, pode piorar também. Esse texto que veio da Câmara dos Deputados. Bom, o que nós temos hoje? A apresentação vai ter que mudar. É isso, vamos lá, né? O que nós temos hoje é o caos. É o puro caos para um empreendedor. E esse caos ele é constituído de uma série de itens. O primeiro item que eu falo é a complexidade. Aliás, quando ele é complexo, o sistema tributário é muito complexo, ele é elitista, ele é para pouco. Ele já deixa o pequeno empreendedor por fora. Ou ele vai entrar na economia informal, ou ele vai errar, ou vai quebrar um negócio dele. Ou seja, é um sistema tributário que, em vez de ajudar aquele que quer montar um negócio, ele prejudica e talvez mate no ninho aquele que quer começar. Ou seja, ele já é custo Brasil. E esse custo Brasil vocês vão escutar muitas vezes na minha apresentação, porque é isso que tira grande parte da competitividade das nossas empresas. O segundo ponto, ele é sem nenhuma transparência. Eu posso perguntar para qualquer um que está aqui ou que está assistindo. Você tem noção, alguma noção do que tem de carga tributária nessa xícara, ou nesse celular,
ou no sapato, na roupa. Nós, brasileiros, não temos noção de absolutamente nada do que nós pagamos de impostos. Nós somos alienados. Por quê? Porque os impostos estão de forma cumulativa, de forma opaca, escondida de forma indireta em tudo que a gente consome. Não há o que a gente não consome que está cheio de carga tributária. E talvez vocês se choquem. Todos nós ficamos chocados na hora que a gente descobrir o quanto tem de carga tributária no macarrão, numa latinha de extrato de tomate, numa coisa essencial como remédio. E aí fala, bom, mas por que nós pagamos tanto imposto? E é muito importante que a gente resolva o problema da transparência, porque o dia que o cidadão brasileiro souber o quanto ele paga de carga tributária, essa discussão da carga tributária vai vir para a política, que empodera o cidadão, e o cidadão vai falar assim, eu não quero mais pagar 50% numa bicicleta de imposto. E aí, aqueles que vão querer ser governadores, presidente da república, prefeito, vão ter que falar disso. E vão falar, eu proponho diminuir a carga tributária da seguinte forma. Alguém lembra de alguma campanha eleitoral que tenha falado que vai diminuir a carga tributária do Brasil? Não tem essa discussão, porque nós não sabemos o que pagamos, porque nós estamos absolutamente alienados. Terceiro ponto importante é o desequilíbrio em gente que paga muito pouco e gente que paga muito. E vocês vão perceber uma coisa interessantíssima. Por incrível que pareça, quem paga mais carga tributária nesse país é aquele que tem menor capacidade contributiva. É o mais pobre. Porque tem mais carga tributária naquilo que o pobre consome do que o rico consome. E isso faz com que, proporcionalmente à renda dele, a gente faz com que ele pague mais imposto. Isso chama-se regressividade. Isso chama-se injustiça fiscal feita com o atual sistema tributário. O que nós temos que corrigir com essa reforma tributária. Isso também é um belo custo Brasil. Aí nós temos também geração de distorções. O que acaba acontecendo? Com incentivos fiscais dados por governos, começa a enfiar a fábrica onde o cliente não está, onde o consumidor não está. Começa a criar a Zona Franca de Manaus, que simplesmente deixa o Brasil sequestrado. O Brasil não pode diminuir IPI porque a Zona Franca de Manaus não pode perder a vantagem competitiva deles. 100 mil metros quadrados, 100 quilômetros quadrados de área que simplesmente ditam a alíquota do IPI no resto do Brasil. E o que aconteceu? O Paulo Guedes tentou diminuir e falou, não vai diminuir. Isso faz com que a gente tenha alocações ruins de capital. Isso quer dizer que fábricas vão parar nos lugares ruins. E que a gente supostamente fala assim, mas é bom uma guerra fiscal, porque vai pagar menos imposto. Não, não vai pagar menos imposto. O que vai acontecer é que normalmente quando você enfia uma fábrica de motos em Manaus, mas a moto é consumida aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, as peças sobem para Manaus, monta a moto desce para baixo. É a moto 0 km mais rodada do mundo. E ela chega cara para nós aqui, ela não chega mais barata. Por quê? Porque no meio do caminho teve frete, teve seguro, teve perdas, teve toda sorte de dificuldades que vai agregando custo àquilo que não pagou imposto. E o tamanho do cobertor tributário brasileiro vai ser pago por alguém. Se alguém não paga, outro vai pagar em dobro, para poder ter o cobertor todo. Porque a carga tributária é do tamanho do Estado brasileiro. Não se enganem. Não peçam meia entrada, porque alguém vai ter que pagar uma entrada inteira mais meia. É essa a verdadeira realidade do Brasil. E nós temos aqui a insegurança jurídica, que também é outro custo do Brasil. Nós vamos passar nos slides sobre segurança jurídica, porque é toda semana uma matéria tributária no STF. O tempo todo mudando, já, vamos dizer, acordos ou convenções, ou aquilo que já estava transitado em julgado. O que faz o empresário quando vai investir num país que as regras mudam? O julgado definitivo não é mais definitivo. Qual é o ambiente que o empresário vai investir nesse país? Não há a menor possibilidade. E por último, já falei da regressividade, que é aquela questão do brasileiro que ganha menos pagando mais impostos. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não é possível que o pobre pague mais impostos que o rico. Bom, vamos para alguns números. Porque contra número, contra fatos, não tem como você discutir, tá certo? Primeiro número importante, ele é o 184, que é a posição que o Brasil está entre 190 países, entre o pior sistema tributário do mundo. A gente só perde para 6 países. Que são países que economicamente são irrelevantes. A Somália, sei lá, uns países que absolutamente não dá nem para comparar com o Brasil. O Brasil é para ser a 10ª economia do mundo, com 180º, 84º pior sistema do mundo. Isso não tem cabimento. Banco Mundial que coloca essa estatística. Segundo, de 1.500 até 37 mil horas, e depende do setor até mais do que 37 mil horas, que o empresário tem que gastar contratando gente, contratando sistema, contratando toda sorte de coisas para poder ficar regular junto aos órgãos públicos.
É a famosa obrigações acessórias que têm que estar regularizadas. Que é pedir mais um SPED, é pedir mais não sei o quê, um comprovante daquilo, é o inferno esse troço. Só que isso é custo. Custo ou quebra a empresa ou passa para o consumidor. Então quem paga custo somos nós. Quem paga custo da ineficiência somos todos nós consumidores. Outra questão, de 280 a 320 bilhões de reais por ano, que nós temos de custo Brasil associado só ao sistema tributário. Isso entra litígios, isso entra toda sorte de advogados, de pareceres, dos cálculos que você fez e depois não era aquilo, vai ter que fazer correção e pagar diferença. Isso é um inferno para o brasileiro. E esse negócio, né, esse cálculo foi feito pelo Movimento Brasil Competitivo, que é escrito no MPC, com associações que contrataram a Boston Consulting Group. Quer dizer, não é número tirado assim do além, não. É número calculado. Novamente, quem está pagando esses 280 a 320 bilhões de reais? Todos nós consumidores. Todos nós. Não existe outra pessoa que não paga imposto que não seja nós, pagadores de impostos. E isso está tirando a competitividade das nossas empresas. Porque uma empresa na China, no Vietnã, na Alemanha, não tem esse custo Brasil associado ao sistema tributário. O produto deles vem limpo, sem todo esse inferno que nós ficamos criando para nós mesmos, essa insegurança jurídica. E por último, que eu digo que é a fotografia da falência do nosso sistema tributário brasileiro, é que nós já temos hoje 5,5, até mais agora, trilhões de reais de contencioso tributário. O que é contencioso tributário? É a disputa entre o fisco e o pagador, e o empresário. É o fisco falando que é uma coisa, você achando que era outra, e aí entra. E aí tem duas esferas, a administrativa e depois vem a judicialização. Porque se na administrativa não resolveu, vai para a judicialização, aí nós estamos com os tribunais lotados. E o mais louco disso é que 5,4 trilhões de riqueza que não gira na economia. É um capital de giro que não gira. Porque na empresa ela tem que botar como provisão. A hora que chega uma atuação, tantos milhões, bilhões, põe lá como provisão. Ela não pode mais usar aquilo lá como capital de giro dela. E o Tesouro também não pode usar. Porque o cara não vai depositar 5 trilhões em juízo para poder discutir. Não tem como. Então veja como o sistema tributário vai criando um ambiente terrível de empreendedorismo no Brasil, destruindo nossas empresas. E esse próximo gráfico, gente, observe esse gráfico. O gráfico é muito interessante. A curva de cima, azul, é a curva de vendas no varejo. E a curva de baixo é a produção industrial. Olha a boca do jacaré abrindo assim, ó, vai abrindo. Uma distanciando da outra. Sabe o que isso significa? Significa que as nossas prateleiras no Brasil não estão desabastecidas. Elas estão com bastante produto. O varejo está vendendo bem, mas não são mais de produtos brasileiros. Cada vez mais são de produtos importados. Por quê? Porque a gente destrói valor, a gente cria dificuldade, tira a competitividade das nossas indústrias, e o varejo, tanto faz estar vendendo um produto da China ou do Brasil. Ele ganha na diferença entre compra e venda, mas não é mais produto brasileiro. E é por isso que nós temos que fazer uma reforma tributária urgente, para poder resolver esse problema. Bom, agora, no fundo, quem que paga, né? A gente faz sempre um quadro, porque muitas vezes o consumidor, quando ele olha um copo de vidro, um sapato, ele fala, mas eu não estou vendo essa complexidade toda, eu só estou achando que está caro demais. É porque ele não percebe o que está embutido no preço do sapato, da roupa dele, do desodorante dele. Primeiro, para o empresário, é que ficam uma série de obrigações a serem calculadas. Se o cálculo é por dentro, se tem PIS e COFINS, se é insumo, se não é insumo, se dá crédito ou não dá crédito, o DIFAL, a submissão tributária, toda essa parafernália que o empresário tem que enfrentar é custo. E ele vai calcular, ele vai colocar no preço, ele vai vender, se ele conseguir vender, talvez ele tenha que fechar o negócio dele. Ele apura, recolhe imposto e toma todo o risco. O empresário toma todo o risco. E aí, obviamente, ele vai vender. Mas ele não vem vender só simplesmente, ele vai vender a mercadoria, o CMV, custo mercadorial vendido, mais os impostos e mais o custo do Brasil. Ele tem que vender custo do Brasil? Tem. Quem vai pagar o custo do Brasil é o consumidor. E o consumidor vai pagar por isso, mas ele não está entendendo nada do que está pagando. Ele só acha que as coisas no Brasil são muito caras. E tem razão. Aí, a gente vai comparar com coisa lá da China, dos Estados Unidos, né? Brasileiro, quando vai viajar para os Estados Unidos, é um jacu, porque ele vai sem mala. Aí lá, a primeira coisa que ele faz no outlet é comprar 2 malas, e aí sai comprando roupa num dólar de 5 para 1. Não é mais aquele dólar de 1,80, 1,20 que tinha passado. 5 para 1. E enche, vem para cá e ainda sai ganhando dinheiro. Por quê? Porque mesmo com 5 para 1, uma roupa lá é muito mais barata do que aqui. Isso
não faz o menor sentido. A indústria têxtil brasileira sofre diariamente por causa disso. E nós temos que parar com isso. Aqui a questão da insegurança jurídica, eu vou dar só alguns exemplos que eu peguei umas manchetes aqui, tá certo? Primeiro, essa tese do século, que era o governo cometendo uma ilegalidade durante muitos anos. Ele pegava e calculava, botava na base de cálculo do PIS e COFINS a ICMS. Quer dizer, para calcular o imposto, você coloca o imposto, para calcular o imposto do imposto, quer dizer, isso não existe. É inconstitucional isso. Mas o governo, de forma opaca, ninguém sabendo o que está pagando, vai, passa aí. Acabou de definir. O STF definiu que não pode. O governo levou uma porrada, uma batida aí de 358 bilhões de reais. E nem quer devolver para quem pagou a mais. Não vai pagar mesmo. Pior, tem uma outra tese igualzinha a essa, que é o ISS na base do PIS e COFINS. Que o governo nem pensa, não comenta, que é nem pernilongo, não comenta se não aparece. Né? Mas vai acontecer. Porque muitas empresas estão entrando com mandado de segurança e falam assim, eu não vou pagar PIS e COFINS com o ISS incluído dentro desse cálculo. E aí vai dar mais briga. Tá, aí tem outras coisas, vai vendo, Supremo decide, aí STF tem mais 800 bi. Imagina, esse governo que está gastando mais que pode, que não tem, né? Vamos falar a verdade, está gastando o que não tem, e ainda tendo decisões no STF que falam assim, você não pode mais arrecadar 380 bi por ano. A conta não fecha mesmo. Fora os precatórios. Mas a melhor de todas, eu acho que é essa, para mostrar a insegurança jurídica. Entenda a decisão do STF que permitiu a anulação de decisões tributárias definitivas. Como dizia Pedro Malan, no Brasil, até o passado é incerto. Como que eu vou investir no Brasil se eu não tenho a segurança jurídica de saber qual é a lei tributária? Como que eu vou vender uma geladeira hoje e daqui a 3 anos o governo fala, olha, a carga tributária é diferente e você vai pagar retroativo 5 anos. Eu vou chegar para essa pessoa que eu vendi a geladeira e falar, está faltando, está me devendo mais R$300. Não tem como. Olha a insegurança jurídica que é isso. Muito bem. O que está acontecendo com um sistema ruim como esse, o STF está legislando. Mais uma coisa que o STF está legislando. Por leis mal feitas de segurança jurídica terrível. Bom, aqui uma questão de regressividade, mas vou passar rápido para a gente não ficar com uma coisa tão enfadonha, mas basicamente é porque se fala muito que no Brasil se tributa muito o consumo e menos a renda. É verdade. Então é só tributar mais a renda e tributar menos o consumo. Não dá. Porque o país, como um país pobre, você não tem gente com renda suficiente para poder tributar, para compensar a diminuição da tributação sobre o consumo. E infelizmente, aliás, eu diria felizmente, a grande forma da gente mudar essa balança é fazer com que o brasileiro ganhe muito mais. Para subir a renda dele. Não é diminuir a tributação sobre o consumo, é aumentar a renda do brasileiro, com emprego, com desenvolvimento, tá certo? Com prosperidade. A palavra do Brasil é prosperidade. É assim que a gente diminui a pobreza, é assim que nós vamos diminuir as desigualdades sociais, e é assim que nós vamos tributar mais renda, porque vai ter gente com mais renda, do que consumo. Portanto, essa pirâmide só mostra essa questão de renda que nós tanto falamos aí. E aí, só falando de um pouco dos impostos, o ICMS hoje é disparado o imposto que mais dá dor de cabeça, dá mais litígio. E ele tem coisas fantásticas, o ICMS. A primeira coisa dele é essa questão do que é insumo. Porque o que eu compro, algumas coisas dão crédito, outras não dão crédito dos impostos que já foram pagos antes. Então, literalmente, a eletricidade que eu uso para virar as máquinas da minha fábrica, eu posso me acreditar do ICMS. O imposto que está no ICMS sobre essa eletricidade. Mas essa mesma eletricidade, se for iluminar esse escritório aqui, esse plenário, não pode. Aí eu preciso ter uma RT de um engenheiro que fala que é tanto para a produção, tanto para isso, para eu poder me acreditar de alguma coisa. Sendo um pouco mais chulo e divertido, o papel higiênico que vai para a fábrica dá crédito ICMS. O papel higiênico que vai para o escritório não dá. Como é que o empresário vai ficar calculando essas coisas? O empresário fica perdido. Aí ele fala, não, esse fardo de papel higiênico é para cá, isso aqui é para lá? Que isso? Como é que eu vou separar essas coisas? Mas esse é o ambiente que tem para o empresário brasileiro. Outra coisa do cálculo por dentro, o ICMS no Brasil, aqui em Estado de São Paulo é 18%. 18% é o aparente, eu quero saber o efetivo, porque a hora que eu coloco 18% na base de cálculo do próprio 18%, vira 22% praticamente. Então, efetivamente, o que nós paulistanos estamos pagando é 22% do ICMS. E já é altíssimo. E a gente não sabe, porque é calculado por dentro. Outra coisa, chamada substituição tributária. Uma invenção de alguém sem noção e que prejudica ainda mais a indústria. E o que é isso, para quem não conhece? É a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que eu falo que eu brinco aqui, que é a verdadeira mãe de Ná, que ela vai lá
E aí ela vai falar, você que fabrica pneu, você deve vender para um atacadista, que vai vender para um varejista, que vai vender na loja lá final para o consumidor, certo? Então eu acho que você, indústria, para o atacadista deve ter tanto de lucro, você varejista, o atacadista para o varejista deve ter tanto de lucro, você varejista para o consumidor final tem tanto de lucro. Eu vou calculando isso, trago o valor presente e falo para a indústria. Indústria, se você vender um pneu para um atacadista, em vez de pagar 18% de CMS, você vai pagar 53% de CMS. Mas você, fabricante de pneu, se vender diretamente para o consumidor final, a alíquota é 18% mesmo. Sabe o que aconteceu? Toda a indústria criou uma conta com grande transportadoras, frotistas, tudo mais, e saiu vendendo direto. Acabou com a rede de distribuição. De Pascoal, Zacarias, um monte de empresa aí sofrendo um absurdo por causa dessa loucura que foi criada. E de novo mandou a conta para a indústria, porque é a indústria que tem que recolher os 53% de imposto. Então ela tem que pagar o imposto dela e dos outros. E se o caminhão for roubado no meio do caminho, azar deu que você já pagou os impostos. Aí você vai pedir restituição disso, que está na lei, que eu poderia pedir. O governo fala, devo, não nego, mas não devo, não sei quando vou devolver. E aí nós temos hoje 120 bilhões de reais de créditos tributários a serem devolvidos para os empresários e que não há governo que vá devolver isso, porque não tem nem dinheiro para pagar o que é corrente hoje. Ou seja, mais uma tungada no pagador de impostos. E digo mais, isso é carga tributária no final das contas. Só que ela não foi repassada. Ela está saindo do resultado dos empresários. De FAO, é muito parecido, mas a diferença entre o imposto CMS da origem e do destino se for para outro estado. Novamente, o Estado de São Paulo faz convênio com os outros estados e o empresário brasileiro, para não ter que ficar pagando isso tudo antecipadamente, ou vai abrir uma inscrição estadual em cada um dos 27 estados brasileiros, 26 mais um, né? Ou tem que pagar antes de sair o caminhão da fábrica dele, uma guia da GNRE com a diferença do imposto do destino no caminhão. Você precisa ter capital de giro a mais para poder fazer isso. Conclusão, o industrial brasileiro, ele está na pior dos ambientes. E dos 5 impostos que está sendo feita a reforma tributária, 4 são da indústria, que é o PIS, COFINS, IPI e ICMS. Para serviços são 3, é o PIS e COFINS e o ISS. Mas você vê como essa reforma ela tem um impacto direto no ambiente de competitividade e principalmente para a indústria. E aí tem a questão de cumulatividade, evasão fiscal, guerra fiscal, né? Aquela coisa de eu vou dar um desconto aqui, vem cá, traz tua fábrica aqui, não sei o que, beleza. Aí vem a fábrica para um lugar que ela não deveria estar, por causa de um monte de incentivo fiscal, e aí ela não paga imposto, vai ter que cobrar imposto de outra coisa, e essa empresa, inclusive, ou captura aquilo como resultado financeiro para ela, ou acaba perdendo essa vantagem no meio do caminho com o frete que a gente já comentou, com o seguro, com uma série de coisas. Então, falido o sistema. Mesma coisa acontece com PIS e COFINS, que é um imposto federal, que o governo também calcula em cima do consumo, só que ele malandramente, em vez de falar que não pode ser da prestação de serviço e não pode ser da circulação de mercadoria, porque esses dois elementos, um é municipal, privativo municipal, e outro é privativo estadual. Então ele falou assim, é do faturamento. Dá na mesma, né, meu amigo? É óbvio que eu circulo a mercadoria e vou cobrar imposto. Né? E a mesma coisa, e ainda com o critério de uma subjetividade, que é o maior ambiente de litígio, que só pode dar crédito se aquilo que você estiver comprando tem essencialidade e relevância. Me digam se é claro esse conceito de essencialidade e relevância. É muito subjetivo. E isso dá um monte de problemas entre o fisco e os empresários na hora de calcular esses impostos. Bom, o IPI é um imposto só da indústria, também cumulativo, e também a mesma encrenca que, por exemplo, para fabricar esse móvel de madeira aqui, eu preciso usar lixa, preciso lixar ele para acabamento. O governo muitas vezes não reconhece que a lixa é algo que vai ficar no móvel e, portanto, não vai poder me creditar dos impostos que eu comprei da lixa. O empresário simplesmente vai começar a colar lixa debaixo dos móveis e vende lixa junto com os móveis para poder se creditar de alguma coisa. Quer dizer, são distorções que acabam acontecendo. E aí acontece uma loucura muito grande na tabela do IPI, que tem alíquotas que vão de 0% a 300%. Você pode classificar um monte de coisa. Por exemplo, só desinfetante, se for de hipoclorito de sódio, é 0%. Mas se tiver um cheirinho de limão, é 30%. Feito isso, o empresário começa a inventar moda para poder pagar menos impostos, para não perder competitividade. Muito bem, ISS é uma questão complicadíssima, muitos prefeitos não querem, até o prefeito Dário e o próprio Caiado falam isso, mas eles têm que pensar de forma sistêmica, o Brasil como economia e não só cidade. De novo, nós temos que entender que a arrecadação vai ser feita a partir do momento em que o empresário gera riqueza
e vende produtos ou serviços para serem comprados. É nesse momento que gera imposto. Então, se eu tenho um sistema tributário que inibe isso, a minha arrecadação como imposto, como município, também é inibida. E aí eu tento forçar a barra de alguma forma, prejudicando ainda mais o pagador de impostos. Por isso que é importante ter um sistema tributário que deixa as coisas fluidas, que gera riqueza, prosperidade, investimentos, geração de emprego. É tudo que a gente quer, não é? E não há no mundo separação entre serviço e a produção de bens. Hoje a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, o que ela é? Na verdade, ela era uma revolução de serviço dentro da indústria. Porque ela é a internet das coisas, a IoT, ela é machine learning, quer dizer, as máquinas aprendendo a fazer as coisas, é o big data, é a inteligência artificial, está tudo dentro da indústria hoje. Você compra um automóvel, está cheio de coisas embarcadas, e cada vez mais. E tem mais. No futuro não vai vender mais automóvel, máquina lavar louça, máquina lavar roupa. Você vai comprar o serviço de transporte, o serviço de lavar a roupa, o que muda todo o conceito de produção também. Em vez de a gente ficar produzindo para consumo, a gente vai produzir para durar muito mais, para poder dar mais retorno. Então tudo isso muda, não dá mais para desassociar em serviço de bens. Por isso que não tem como fazer uma reforma tributária como o uso pro gosto, falar, não, deixa o serviço de fora e resolve o problema da indústria. Não, o Brasil é um só. E a geração de riqueza é uma só, não tem duas gerações de riqueza. Bens e serviços hoje estão absolutamente, intrinsecamente ligados, não tem como separar isso. Tá? E aí eu falo da cumulatividade, que é o maior problema, resíduos tributários que acabam tendo em vários setores. Ah, serviço não tem resíduo. Tem lá 12% de tudo que o setor de serviços compra, ele não consegue se acreditar de nada, e quando for vender o serviço, ele põe 12% de imposto lá em cima. 10 minutos? Vamos lá, então, rapidão aqui. Aqui na questão da exportação, como a gente perde competitividade, o mundo não exporta imposto, o mundo não exporta custo do Brasil, e a gente exporta um monte disso, perdemos competitividade global. O que acaba acontecendo é que a nossa balança comercial é tudo de produtos primários e extrativistas, agro. A gente não exporta alto valor agregado, torno, eletroeletrônico, esse tipo de coisa, porque a gente agrega mais custo que valor, não é? A questão de você ter, na hora de fazer investimento no Brasil, a gente paga imposto no investimento, isso no mundo não existe, a reforma resolve isso também. Outra questão, a Constituição Civil brasileira continua a insistir em métodos medievais, de assentar bloco, rebocar a parede. O mundo é industrializado. Isso significa menos acidente, né? Quer dizer, o modelo antigo hoje, que é aquela coisa de ficar batendo tijolo, massa na obra, rebocando, é mais improdutivo, é mais acidente de trabalho, é mais insalubre, é mais emissão de carbono, é mais desperdício. Temos que sair desse modelo. Por quê? Porque hoje você construir, você paga 3% de ISS. E a indústria da construção, um produto industrializado, ele paga 18% de ICMS. Tem que juntar tudo para a indústria da construção crescer no Brasil. Estruturas metálicas, drywall, steel frame, todos os materiais modernos. Tá? Bom, rapidamente, a PEC, então. PEC 45 são 2 impostos. Na verdade, é uma legislação só, mas é o CBS e o IBS. CBS é federal, que junta PIS, COFINS e IPI. E o outro subnacional, que é o IBS, que vai juntar o ICMS e o ISS. Mas uma legislação só. Não pode ter 2 legislações. Tá? Mais algumas taxas aqui que foram criadas. Rapidão aqui, voltando aqui. O imposto seletivo, que tem que ser bem explicado, porque está mal explicado, isso aí tem muita coisa, deve sair no relatório amanhã. E uma taxa estadual para exportação de produtos primários e semi-elaborados, que também vai ter que ser, ou vai cair, ou vai ter que ser explicado melhor. Tá? Aqui algumas comparações do que temos hoje e como a reforma resolve, para poder a gente ter um sistema que realmente está fazendo a diferença. A reforma de fato faz a diferença. Eu não vou ler tudo porque o tempo está mais curto, ou eu gastei mais com outros detalhes, tá certo? É a questão de devolução de créditos, vai ser uma devolução muito mais rápida, muito mais segura, é a base da reforma tributária. Nós também temos fim da substituição tributária praticamente, poucos regimes especiais, e a questão também de múltiplas legislação vai ser uma legislação nacional de todos os impostos. Importantíssimo isso. Vão ter 3 alíquotas, por enquanto, que é o que saiu da Câmara dos Deputados. A alíquota referência cheia, uma que é 60% a menos e outra que é 100% a menos. Tá? E aqui alguns setores que cá entraram nessa, todo o setor de educação, do agro, saúde, consumo humano e higiene, produções artísticas e tudo mais. 100% entrou cesta básica, produtos hortifruti, serviço de educação superior, aí tem um só do CBS, e algumas coisas de isenção como transporte coletivo. Eu, particularmente, não concordo com nenhuma dessas reduções, porque toda vez que a gente reduz alguma coisa, alguém vai ter que pagar outra conta. Lembrando o cobertor que eu falei, né? Lembra que a carga tributária é o tamanho do Estado brasileiro. Portanto, se alguém pagar metade, alguém paga 1,5 a mais.
E quem não paga nada, o outro vai pagar em dobro. É basicamente isso. Então eu quero saber quem é que vai pagar em dobro, não é? E aqui alguns regimes especiais, Zona Franca e Manaus mantém, Simples Nacional mantém, e alguns sobre combustíveis, serviços financeiros, tal, que vão ter um tratamento um pouco diferenciado. Tá? A pergunta que eu faço é isso: se todo mundo quiser uma alíquota reduzida, quem é que vai pagar a conta? Né? E aí nós temos que lembrar, que eu também falando aqui, ó, a carga tributária do tamanho do Brasil hoje, o Brasil do jeito que é, já é 21%. Sem nenhuma exceção, é 21%. Aí vem regime especial de 60%, regime especial de 100%, isenção, mais aquele regime especial, o que acontece? A alíquota está indo para 27%, 28%. A maior alíquota do mundo. Vai falar, qual a culpa disso? Ah, é da reforma tributária. Não. Quem define a carga tributária é o Estado brasileiro e as exceções. Então, se a gente quer reduzir isso aqui, e ir para como os outros países do mundo, como 19% na Alemanha, nós temos que diminuir o Estado brasileiro na reforma administrativa e temos que acabar com as exceções daqueles que fazem lobby em Brasília, não mandando a conta para os outros. Basicamente é isso. Ah, mas a reforma tributária, a reforma social está mostrando qual é a carga tributária que nós temos hoje e que ninguém sabia. Porque nenhum de nós sabe qual é a carga tributária. Então, o que faz a reforma tributária é dar transparência e talvez a gente fique indignado, chocado, como eu falei no começo da palestra, e aí entra no debate político. Tá certo? Bom, para terminar aqui algumas outras coisas que aconteceram do IPTU, que é uma coisa que afeta mais os municípios, também vai poder atualizar a base de cálculo por meio de decreto, conforme o previsto na lei municipal. Também não é que o prefeito faz o que quer também não, tá certo? Aqui uma comparação só sobre bens e serviços, não vou pular isso. E aí, para concluir, falo que tudo que o empresário deseja é trabalhar em paz, com competitividade, para fazer e investir e gerar empregos. É isso que nós queremos. E pode ser grande, pode ser pequeno. Você pode ir na periferia e o empresáriozinho lá, que tem um negócio que é um cabeleireiro, ele só quer paz. Quer produzir em paz. Não quer que o Estado fique toda hora atrapalhando, mudando a regra, mandando a conta, porque aí não dá para trabalhar. Tá certo? Então essas são algumas coisas que a gente coloca no final para poder concluir. Então, gente, eu acho que eu consegui cobrir bem essa reforma tributária. O diagnóstico ele é mais forte para a gente ter certeza de que nós precisamos fazer uma reforma tributária. Muitos falam, mas vai complicar isso, vai complicar aquilo. Não, vai. A transição não é fácil mesmo. Do atual sistema tributário para o novo vai ter uma transição que vai ter que conviver com os dois sistemas. Quer dizer, já é ruim hoje, vai ter outro? Vai. Mas é quando você fica doente, tem que tomar um remédio amargo para ficar bom. Não tem essa de achar que as coisas vão acontecer. E é por isso que nós não podemos desistir dessa reforma tributária. Ela vai acontecer, politicamente ela vai acontecer, porque Arthur Lira quer que aconteça, porque o governo federal quer que aconteça, e porque o Rodrigo Pacheco quer que aconteça. Então ela vai acontecer. E é muito bom que ela aconteça. Eu não sou desse governo, eu não apoio esse governo, eu sou oposição a esse governo. Mas eu tenho que reconhecer as coisas que são necessárias. E vão lembrar que essa proposta não veio desse governo, veio do governo passado. Mas por causa de pandemia, por causa de discussões, agora andou. E é o mesmo texto, não mudou absolutamente nada. O que mudou foi a Câmara que fez alguns ajustes. E é a importância, então, de a gente avançar numa reforma de Estado. Não é uma reforma de governo. Não é algo pessoal do governo do PT, Lula. Isso é uma questão para o Brasil, para o empresário. Óbvio que eu acho que poderia ser melhor. O que está vindo mostra que não está tão bom. Mas no Brasil, e numa democracia, a gente tem essas dores e tem que fazer os ajustes. Não adianta, nada vai ser perfeito. O importante é que a gente vai sair da 184ª posição, num sistema que só gera conflito, que destrói valor, agrega custo, para um padrão OCDE. O IVA não foi o Brasil que inventou. Isso aqui não é uma jabuticaba de 3 pinos. É o padrão mundial das maiores economias, a Europa inteira, dos melhores países para fazer negócios, maior liberdade econômica e tal. Primeiro lugar, Estônia. Depois vem, não sei o quê, Lituânia, para uns países lá do leste europeu. Depois vem Suíça, vem Singapura. Todos IVA, todos IVA. Esse é o tema que nós estamos aprovando. Japão, China é IVA. Oceania, lá, Austrália. É isso. Olha, essa buzininha é maldosa, hein? Deu um pulo, vai ser um gato aqui. Muito bem, gente. Então, concluindo é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado com aqueles que também estão nos assistindo na televisão, acompanhando essa palestra. E muito obrigado novamente, vereador Paulo Gaspar, por ter feito esse convite e dar essa oportunidade de a gente esclarecer para o cidadão campineiro e brasileiro qual é a realidade do atual sistema tributário e a necessidade de uma reforma tributária. Muito obrigado.
Eu que agradeço, ex-deputado Alexis. Foi muito importante as suas observações, explicações. Infelizmente, devido ao tempo, a gente não vai conseguir abrir para as perguntas. Chegou bastante gente depois do que a gente iniciou, então agradeço os que chegaram depois aí. E só completando o que você falou, que não é uma reforma do governo, sim do Estado, a gente lembra que reforma em 2010, o governo Lula acabou com a aposentadoria integral do servidor público, né? E você acha que o Lula queria acabar com a aposentadoria integral e o que ele teve de pressão? Então, ano passado, a gente votou aqui na Câmara aumento de contribuição do Camprev e eu joguei na cara de todos os servidores que estavam aqui lotando e me xingando nesse auditório, que basicamente são da esquerda, né, que vem aqui defender os direitos infindáveis e acho que o dinheiro cai do céu. Eu lembrei para eles que foi graças ao governo Lula que acabou com a aposentadoria integral deles, né? Mas que a nossa ainda continua aqui a R$10 mil o salário médio do aposentado campineiro, então ainda existe muita coisa por fazer. Pessoal, quem quiser encaminhar perguntas para o deputado, encaminha para o nosso gabinete, a gente repassa para ele e nós vamos, todo mundo que está nos assistindo ainda vai assistir, os presentes, para a gente poder tirar dúvidas de vocês. Obrigado, até a próxima. Obrigado.